Olá, tudo bem? A proposta dessa reflexão de hoje é falar sobre os desdobramentos do Estado liberal, que vão desde o seu surgimento à sua decadência. Pois bem, o Estado liberal ele surge para substituir o Estado absolutista, que embora tenha sido muito importante no início da formação da sociedade moderna e desenvolvimento do capitalismo, com o passar do tempo ele vai ganhando áreas de insatisfação pela classe social emergente, auxiliar a nobreza, que era a classe que estava no poder. A burguesia ela se apresenta cada vez mais eficaz nas suas reivindicações, nas suas atuações, na medida em que começa a desconstruir as principais bases que foram responsáveis pela formação do Estado absolutista. Entre essas bases, nós podemos citar a separação entre o público e o privado. Trata-se de uma prática muito comum, onde o governo ele traz para dentro do Estado seus parentes, seus amigos, pessoas que possuem afinidade, e essa gestão ela é feita voltada para os interesses próprios de quem está no poder. E a burguesia quer romper com essas práticas, que é uma questão que eles acreditam que pudesse então mudar a forma como o Estado ele era gerido. Atualmente existem leis que vão ao encontro, isso que foram construídas ao longo do tempo, com o passar do tempo. Entre as principais leis que tratam dessas questões, há a lei do nepotismo, que proíbe que parentes de primeiro, segundo, terceiro grau possam ter acesso a cargos públicos onde pessoas que estão no poder sejam seus gestores. Entre outras coisas, os impostos que foram criados pelo mercantilismo, acreditavam eles que eram grandes barreiras que impediam de acumular mais lucros, e assim poder se desenvolver, crescer seus próprios negócios. A burguesia ela não se apresenta, apesar desse discurso de uma ampla restrição aos poderes do Estado, ela não se apresenta como anti-estatal, porque sabia da importância que o Estado poderia ter para que ela pudesse então ampliar seus direitos e poderes dentro do Estado até a tomada do poder. Assim como também o Estado poderia ser importante na contenção das manifestações e reivindicações dos camponeses e dos operários. A teoria da mão invisível é uma teoria que está contida dentro do Estado liberal. Ela foi criada por Adam Smith no século XVIII, e em linhas gerais ela entende, ele entende que a criação de uma determinada mercadoria, a produção de uma determinada mercadoria, ela deveria acontecer na medida da sua necessidade, e que as pessoas elas estariam em pé de igualdade e liberdade
para comprar e vender alguma coisa, amparadas pela concorrência, que era quem garantiria a qualidade, menores custos, entre outras coisas. Sendo assim, não haveria nenhuma necessidade da intervenção do Estado. Essa teoria, ela tem como principal lema laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, ela prega uma liberdade de mercado para que uma nova ordem seja criada e que uma responsabilidade que era delegada ao Estado, estava baseada no controle da produção, da circulação dos bens e serviços nas sociedades, seria agora transferida para o mercado, que seria responsável por isso, né? Que teria esses poderes. E com esses poderes, a sociedade ela se desenvolveria, né? No que diz respeito à sua civilidade. Ela seria uma sociedade mais racional, uma sociedade mais equilibrada. E o Estado, como guardião, seria o responsável pela manutenção da paz e harmonia nessa nova sociedade que está sendo construída. Vale lembrar que essa teoria vai ao encontro de uma outra teoria de um pensador, filósofo contemporâneo a Adam Smith, que é John Locke, quando ele trata da questão do Estado como sendo guardião dessa sociedade que está sendo criada. Então, essa conjugação de ideias, elas se complementam na medida em que eles estão construindo uma nova teoria que passou a ser denominada de contrato social. O contrato social, ele seria um acordo feito entre o Estado e a sociedade como um todo para que esta nova forma, então, pudesse ser ampliada, pudesse ser desenvolvida. A burguesia entendia que as transformações que ocorreram durante o estabelecimento das suas mudanças, sobre a ordem econômica, sobre a ordem política, sobre a ordem cultural, ela geraria uma sociedade muito mais ativa, muito mais atenta, e capaz de superar as dificuldades que porventura viesse a acontecer. E tudo isso, é claro, na medida em que essa sociedade aceitasse os seus princípios, os seus valores, que estavam baseados na propriedade privada, na igualdade e na liberdade, entre outros princípios inerentes, como o direito à vida e as leis, responsável pela regulação, do controle desta sociedade industrial. Durante o processo da Revolução Francesa, aquilo que havia sido pensado na importância da manutenção dos poderes do Estado, de fato acabou acontecendo, porque no momento em que a Revolução Francesa acontece, o Estado ele vai ser responsável pela ampliação, e pela conquista agora da posição em que a burguesia vai ocupar como classe dominante, se tornando a classe hegemônica no contexto mundial. Na medida também,
que ela contém as investidas do operariado com suas reivindicações e suas manifestações. Como podemos observar, essa nova classe social, política, emergente que assume o poder, desde o início, ela não tem nenhum interesse de dividir esse poder, de criar de fato uma igualdade, uma liberdade a qual prega. Mas, a partir do século XIX, muitas dessas coisas que eram pregadas, essas concepções que foram defendidas ao longo do século XVII, século XVIII, no século XIX, elas caem por terra. O pensamento liberal mostra-se tão quanto frágil, visto que no segundo processo da Revolução Industrial, as sociedades europeias elas passam a viver uma conjuntura de desestrutura social, de ordem política, econômica, social, religiosa, a miséria, as dificuldades, elas se ampliam por todos os lados. As pessoas que chegam do campo já não encontram mais trabalho, e o século XIX é marcado por uma crise quase que interminável. Ele atravessa todo o século com grandes problemas. Mas é no final do século XIX que a confiança nas políticas liberais ela vai ganhando áreas de insatisfação, tal como ocorreu com o fim do absolutismo, do Estado do absolutismo. O mercado que havia sido conferido essa responsabilidade do controle da produção e circulação de bens e serviços perde este controle. A concorrência não é mais capaz de cumprir este papel. As grandes empresas acabam comprando as pequenas empresas e criando monopólios comerciais dentro dos seus países. E na medida em que elas não possuem mais mercados internos, elas buscam então novos mercados. E outros países, eles também possuem seus próprios monopólios. E cada um dentro da gestão que está sendo colocada, umas que aderem a essa nova visão de ampliação dos mercados, abrem seus mercados, mas outros não abrem seus mercados. Praticam políticas protecionistas. E quando eles não conseguem, seja pela forma diplomática, ou seja até por formas ilícitas, fazer com que seus produtos entrem dentro desse novo mercado, os estados europeus eles começam a se armar. O que antes era uma guerra comercial vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela está ligada a essas relações que os monopólios, divididos em 3 grupos importantes que se formaram dentro do século XIX, ou seja, os cartéis, os trustes e os holdings, Essas corporações comerciais, elas possuem amplos poderes dentro do Estado, uma vez que seus representantes fazem parte do Estado a qual elas pertencem. E sua influência política, ela passa a ser determinante nas políticas do Estado. E mesmo após a Primeira Guerra Mundial, onde a Europa ela sai destruída dessa grande guerra,
que matou milhões e milhões de pessoas, né? Essas corporações continuaram sem nenhum freio, né, que pudesse contê-lo, uma vez que o Estado estava enfraquecido, né? O Estado estava enfraquecido e elas continuaram agindo ao seu bel prazer, sob o controle, né, da produção, da distribuição dos bens e serviços na sociedade. Sendo assim, elas produziam mais do que eram capazes de vender. A inflação, ela torna-se galopante e as pessoas chegam a um ponto que não conseguem consumir. E as mercadorias, elas sobram nas prateleiras. Até que em 1929, diante de toda a conjuntura que está colocada, né, de desestruturação social, política, econômica, cultural, né, o descrédito na política do Estado liberal, né, os países capitalistas, eles entram em falência com o fato histórico da queda da Bolsa de Nova York. Essa queda, ela leva à falência de todos os países capitalistas. O Brasil não é diferente, também desde o início ele é um país capitalista e vai ser afetado. E tinha como principal mercadoria, uma vez que ele era um país eminentemente agrário, o café. O governo se vê obrigado a comprar toda a produção de café, queimar seus estoques e também queimar milhões e milhões de pés de café a fim de garantir o preço, uma vez que a lei da oferta e da procura, ela requer que esta oferta ela esteja equivalente à procura e à condição que as pessoas possuem de consumir esses produtos. A partir daí, uma nova formação, uma nova demanda vai acontecer. Nós temos um sistema político e econômico alternativo já vigente na Europa, que com a grande capacidade de influência de outras nações que vão aderir a ele. O capitalismo, por sua vez, vai querer se reerguer após a sua falência, formando estados mais fortes, negando por completo, né, a liberdade plena que havia sobre o mercado. Por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.